vai mergulhar um pouco mais nos visuais. Então, a gente vai mostrar como que faz cada um dos visuais, parametrizar cada um deles, como que a gente coloca informação lá dentro, como que a gente trata a informação lá dentro. Isso é bem interessante. Bom, aí pessoal, Power BI aí, na tela de vocês, a gente já está com o Power BI com as tabelas importadas, tá? Se você não sabe como fazer isso, tem vídeo no canal ensinando a importar a tabela, tá? Na própria aula 1 do workshop também ensina isso, tá? Não se preocupe. E aqui, e esses dados que a gente importou aqui, tem também na descrição do vídeo download para fazer esses dados, os dados para fazerem o download, tá? Para vocês acompanharem junto com os vídeos posteriormente, né? A recomendação que eu faço é não façam junto comigo hoje. Aprendam como fazer e vão acompanhando para depois, com calma, vocês baixam os arquivos, chegando, né, nos mesmos resultados que a gente aqui, tá? Bem importante isso. Bom, então vamos lá. A gente já está com as tabelas importadas aqui. E na aula anterior, a gente aprendeu aqui a tratar alguns visuais, que no caso aqui é o visual de tabela, né? O visual mais comum aí que o pessoal usa no Power BI, que é o visual de tabela. Ele é um visual bem simples, tá? É só pegar os campos e jogar lá para dentro que ele já vai agrupando, não tem mistério, né? A gente aprende bastante isso na aula 1. E também a tabela segmentada. Tabela segmentada, o que é? Nada mais é do que a mesma tabela que a gente está usando aqui, só que segmentada. A gente usa segmentações de dados, que são os famosos filtros, né? Então a gente filtra os resultados aqui via a segmentação. Então aqui, ó, só para exemplificar, galera, eu tenho aqui a tabela razão, que é a minha fonte de dados. Deixa eu vir aqui para a abinha dados aqui, ó, que vocês vão ter uma noção melhor. Aqui eu tenho a tabela razão. Deixa eu colocar no formato de short date aqui. Essa tabela razão, ela agrupa todos os fatos contábeis num determinado período de tempo. Então, se eu vendi um serviço, vendi um produto, ele vai ser registrado aqui. Se eu contratei um serviço, comprei produtos, ele vai ser registrado aqui. A data de aquisição, a conta contábil onde foi adquirida, o centro de custo, o local onde foi incorrida essa despesa, a descrição, no caso, nota fiscal e fornecedor, e o valor, tá? Então, isso aí, para quem conhece de contabilidade, aí, razão é um dos principais relatórios aí da contabilidade, e esse banco de dados aqui, ele alimenta esse tipo de relatório. E temos também o plano de contas, que é a tabela de dimensão desse razão. E aqui, na abinha de modelos, vocês percebem que tem os relacionamentos entre eles. Então, o plano de contas se relaciona com razão através da conta. O plano de centro de custo se relaciona com razão através do centro de custo. Tá? Tudo isso aí está bem explicadinho lá no vídeo sobre relacionamentos. Também na aula 1 também a gente vê bastante coisa disso. Ok? E com essa segmentação aqui, ó, a gente consegue filtrar, literalmente filtrar o que a gente quiser. Vamos pegar aqui o centro de custo, eu quero diretoria geral. Então, se eu marcar só diretoria geral, ele filtra só diretoria geral, tá? Esse filtro, pessoal, ele é feito automaticamente. Você não precisa ter ação nenhuma para criar ele. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vou apagar esse segmentador de dados aqui e vou apagar esse aqui. Vou deixar só a minha tabela aqui. Se vocês perceberem, deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dessa tabela aqui. Se vocês perceberem, a gente está com um resultado aqui total de 111.543, tá? O mesmo resultado dessa tabela aqui, ó, 111.543. Então, para eu incluir um segmentador de dados, não tem mistério nenhum. É só clicar aqui em segmentador de dados, ó,
Cliquei, ele já jogou aqui o segmentador de dados aqui para o canto. E aí eu pego a informação que eu quero e jogo para cá. Eu quero, por exemplo, por centro de custo, é o que estava lá, né? Eu vim cá no centro de custo, ó, peguei descrição do centro de custo, peguei, empurrei para cá, soltei. Olha lá. Ele já trouxe toda a lista de centro de custos que existem na tabela. Então aqui já está vinculado. Se eu clicar no diretoria financeira aqui, ele filtra para mim. Tem nada na diretoria financeira, tá vendo? Se eu pegar a diretoria administrativa, tem nada. Vou pegar uma diretoria aqui que existe agora. Diretoria geral tem dados. Tá? Diretoria geral tem dados. Então eu cliquei, apareceu só os dados da diretoria geral. Então, pessoal, segmentação de dados é isso. São filtros que a gente faz no visual do Power BI, tá? Se eu quiser, por exemplo, um filtro de mês aqui, ô Butinho, eu quero saber o que a diretoria geral gastou no mês de janeiro. Ótimo. Então, se eu coloco uma outra segmentação de dados aqui, ó, venho cá na tabela de calendário, na hierarquia de data, joga o mês para cá, ó. Ele vai ter todos os meses. Eu marco janeiro não teve nada. Fevereiro teve, ó, salário de 10.200. Março, salário, material de expediente. E por aí vai, tá? Esse tipo de coisa que, né, isso aí demonstra o poder do Power BI dentro da segmentação de dados, dentro do filtro dos visuais. Você vê que todos os visuais naquela página, eles estão relacionados. Então, tudo que você fizer em um visual, reverbera no outro visual, tá? Então, continuando aqui, que a gente vai mergulhar um pouco mais? Na formatação desses visuais, tá, galera? Por exemplo, eu tenho aqui um segmentador de dados. Quando eu tenho um segmentador de dados, eu tenho uma série de necessidades que eu preciso fazer para deixar ele do jeito que eu quero, né? Para deixar do jeito que, por exemplo, você precisa colocar no seu visual. Por exemplo, eu estou vendo aqui, ó, que eu tenho todos os centros de custos, né? E aí, se eu marcar cada um deles, ele vai me mostrando informação. Se eu apertar a tecla Ctrl e apertar cada um deles, eles vão se acumulando, tá vendo? Eu consigo marcar todo mundo. Mas é isso, se eu quiser marcar todo mundo de uma vez, Butinho, o que eu faço? Bom, aí que entra a parametrização desses campos, né? E onde que a gente faz isso? A gente faz aqui nessa abinha de formatar o seu visual. Com o visual selecionado, é bem importante, tá? O visual tem que estar selecionado. Eu clico aqui em formatar o seu visual e ele me oferece uma série de formatações para eu configurar o meu visual. A primeira delas, né, que é a dúvida que surgiu, eu preciso de um botãozinho para marcar todo mundo ou desmarcar todo mundo se eu quiser. Não tem problema. Eu vim aqui, ó, configurações de segmentação, eu tenho esse campinho que chama seleção e eu tenho algumas opções. A primeira delas é seleção única. Se eu marcar isso aqui, pessoal, vocês percebem que aqui mudou, olha lá. Se eu desmarcar, o seletor ele é quadradinho. Se eu marcar seleção única, ele fica redondinho. Por quê? Porque aqui eu só consigo marcar um centro de custo de uma vez só. Se eu apertar a tecla Ctrl, ele não obedece, tá vendo lá? Ou seja, ele está parametrizado para marcar apenas um centro de custo. Mas não é isso que eu quero. Eu quero poder marcar todos de uma vez ou desmarcar todos de uma vez, ok? Eu venho aqui, desmarco seleção única, e aqui para mim, gente, tem aqui, ó, mostrar a opção de selecionar tudo, tá? Então, se eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, olha lá, apareceu para mim aqui uma opção de selecionar tudo. E se eu clico aqui, olha que legal, ele seleciona todo mundo para mim. Se eu clico de novo, ele tira a seleção de todo mundo. Então, isso é muito importante para a nossa seleção. A mesma coisa aqui no mês. Lá. Se eu venho aqui, ó, clico, seleciono o visual e marco mostrar a opção de selecionar tudo, lá, a mesma coisa. Então, se eu seleciono todo mundo aqui, ó, deixa eu arredar ele para o canto aqui, ó. Deixa eu pegar os valores aqui que ficou escondidinho aqui, ó. Lá, 111.543. Por quê?
eu estou com tudo, todos os centros de custo selecionados e todos os meses selecionados. Então, ele me dá esse valor. Aí, se eu quiser selecionar apenas um centro de custo, diretoria geral ou gerência de manutenção, os meses que eu quero, se eu quiser marcar só maio, clico aqui em selecionar todo mundo para desmarcar todo mundo, marco maio, ele me dá só o que está na gerência de manutenção no mês de maio. E por aí vai, tá? Então, esse tipo de filtro que o segmentador de dados oferece, tá? Isso é muito importante no Power BI. Por quê? Porque é a base da montagem dos nossos dashboards, tá? Essa segmentação de dados. Vocês vão ver mais para frente que isso aqui é muito importante, tá? Continuando aqui, a gente pode fazer várias coisas aqui no segmentador. Por exemplo, aqui tem descrição do centro de custo. Butini, eu não quero que esse nome apareça. Não tem problema. É só vir aqui, ó, visual, cabeçalho de segmentador, desmarcar ele. Tá vendo? Ele some. E tem várias opções. Eu posso aumentar a fonte, que aqui tá vendo? Ó, valor aqui, ó. Se eu aumentar aqui a fonte, ele aumenta o tamanho da fonte. Eu posso trocar a cor da fonte. Colocar uma fonte azulzinha aqui, ó. Tá vendo? Ficou mesmo com um azul mais forte. Colocar um vermelhinho aqui para ficar mais fácil. Aqui, tá vendo? Mudou a cor. Eu posso colocar tudo em negrito. Tá vendo? Coloquei tudo em negrito. E por aí vai, pessoal. Aqui, ó, eu posso fazer tudo que eu quiser aqui para deixar o meu segmentador de dados vamos supor, na paleta de cor do meu dashboard, por exemplo, se eu quiser. Tá? E eu posso também trocar a tela de fundo. Ó. Aqui a tela de fundo está usando a cor do fundo mesmo. Mas eu posso colocar, sei lá, um azul escurão. Ó. Tá vendo? Olha que interessante. Se eu não quiser, coloco branco. Tá vendo? Então eu posso fazer. E posso tirar o fundo também, gente. Onde que eu tiro o fundo? Aqui na abinha geral, você tem outras opções que também, por exemplo, você pode adicionar um título, se você quiser. Se eu escrever aqui o título aqui, ó, centro de custo. Vou colocar aqui maiúsculo, fica muito bonito, ó. Centro de custo. Aí já aparece lá para mim, tá vendo? Lá no topo aqui, ó. E eu posso colocar em negrito, aumentar a fonte, trocar a cor e por aí vai. Se eu não quiser mostrar ele, só desmarcar que ele some. E eu também posso tirar o fundo, tá? Aqui, ó, para mim não vai ter muita diferença, porque o fundo é branco. Mas se eu quiser, aqui eu posso, deixa eu colocar a tela de fundo aqui, ó, azul, por exemplo, azul escuro. Vou diminuir a transparência aqui, ó, tá vendo? O fundo tá azul escuro, tá? Eu vou repetir aqui para mostrar como é que eu fiz, tá, pessoal? Eu cliquei fora, desmarquei todos os visuais, cliquei no fundo aqui, tá? E vim aqui na abinha de formatar sua página no relatório, vim aqui em tela de fundo, tá? E selecionei uma cor. A cor que eu selecionar aqui, ele vai colocar, tá? E tá vendo que o fundo aqui dos visuais estão brancos? Se a gente vir aqui, ó, selecionei o visual, vim no geral, efeitos e desmarquei tela de fundo, olha o que vai acontecer. Olha a tela de fundo. A tela de fundo ficou vazada, né? Ele não tem mais tela de fundo. Apareceu esse branco aqui porque eu coloquei no próprio visual, aqui em valores, a cor da tela de fundo aqui, ó, coloquei branco. Mas se eu colocar a mesma cor que eu tinha escolhido antes, olha lá, ele desaparece. Por quê? Porque a cor da fonte está a mesma cor do fundo. Então é só vir aqui, pessoal, vir aqui em valores, ó, e trocar a cor da fonte. Eu vou colocar uma cor branca aqui, ó, olha lá. Entendeu? Então, assim, esse tipo de parametrização, isso é fundamental para você montar o seu dashboard, para ficar um dashboard mais bonitinho, mais apresentável. E aqui é a mesma coisa, você pode fazer isso com todos os visuais. Se eu marquei aqui a tabela, vim aqui e formatar seu visual, geral, efeitos, e tirei a tela de fundo, olha o que acontece, ele tira toda a tela de fundo. Só que aqui, como é uma tabela, eu tenho outras parametrizações para fazer, para deixar ele certinho. Tá vendo que apareceu o fundo aqui na tabela? Eu não quero que esse fundo apareça. Como que eu faço isso, Butinho? É só vir aqui em visual, na abinha visual, de formatar seu visual,
vi que em pré-definições de estilo, ele te oferece várias pré-definições, tá vendo? Se eu colocar nenhum, ele tira toda a formatação da tabela, tá? Olha lá, deixa tudo vazado. Aí eu só vim aqui, ó, por exemplo, valores, tá tão preto esquisito, eu vou colocar branco aqui para ficar mais fácil de enxergar. Coloquei branco, olha lá, apareceu todo mundo. Só que como é uma tabela e ela é estratificada, então ele tem cor do texto e cor do texto alternativo, que é a linha de baixo. Então eu tenho que colocar a cor branca nas duas. E no total, o total ele tem uma parametrização específica para ele, ele tem uma linhazinha específica para ele aqui. Então eu venho aqui, ó, total, venho aqui, coloco também corzinha branca. Se eu quiser o total. Se eu não quiser o total, é só tirar aqui, ó, desmarcar que o total some, tá vendo? Então vocês percebem, é tudo parametrizável. O título também, ó, tá dificílimo para enxergar, né? Eu vou aqui, ó, cabeçar, na verdade é aqui, ó. Esse título, ele é aqui no visual, ó, cabeçalho da coluna. Tá vendo? O cabeçalho da coluna tá cinza. Vou colocar ele branco também, ó. Aí vou colocar em negrito para ficar mais notável e vou aumentar ele um pouquinho de tamanho aqui, ó. Vocês percebem aqui que a tabela ela ficou mais enxuta, né? mais leve, né? Sem aquele tanto de formatação. E aqui também a mesma coisa. Ó. Selecionei esse visual, vim aqui em formatar seu visual na linha geral, efeitos, desmarquei a tela de fundo, olha lá o que acontece. Vaza tudo. Aí eu vim aqui em visual, mudei os valores para cor branca. Olha lá. E tirei o cabeçalho da coluna. Não quero aquele cabeçalho. Olha lá. Então tudo, olha lá, o visual, né? Vocês percebem que, né, foi uma formatação bem rápida e tal, mas o visual dos campos, eles ficaram em consonância. Então cada um dos visuais ficou em consonância com o outro. Se eu tirar esse negrito aqui, ó, eu venho aqui em valores, tiro o negrito, olha lá. Então você percebe uma consonância, né, entre os visuais. E esse tipo de coisa que é muito importante no Power BI, porque além da informação, pessoal, que é muito importante, o que também é crucial é a forma como você apresenta essa informação, tá? E é o que o Power BI te oferece. Ele te oferece, além de ferramentas para tratar essas informações de um modo rápido e automatizado, ele também te oferece ferramentas para você apresentar essas informações da melhor maneira possível, tá? Para você criar aqueles dashboards lindos lá que a gente vê nos exemplos da galera aí que compartilha na internet e tal, aqueles visuais lindíssimos lá que a gente tem, ok?